Para nos aprofundarmos mais nessa questão do consignado, nós vamos conversar agora com a professora de Economia do IBMEC Rio de Janeiro, Gessilda Esteves. Olá, professora, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Renata, boa noite. Professora, aposentados e funcionários públicos tinham há bastante tempo já direito a essa modalidade de financiamento com vantagens. Aí o ministro Fernando Haddad disse que os trabalhadores da iniciativa privada estavam desprovidos aí dessa linha de crédito mais barata. Eu te pergunto então agora se é uma grande oportunidade para essas pessoas. Segundo o governo, mais de 40 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados. Renata, essa sua pergunta é extremamente importante, porque antes dessa medida, somente as organizações que tivessem algum tipo de convênio com instituições bancárias, daria acesso ao trabalhador ao consignado, que tende a ter taxas mais baixas do que outras formas de crédito pessoal. Então, com essa medida, o governo traz, a possibilidade de explorar outras opções de instituições financeiras com taxas melhores, inclusive. O profissional vai poder avaliar ali que instituições financeiras têm a melhor taxa para ele, e nessa medida, considerando que o objetivo do governo é reduzir o endividamento, ele vai poder trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Professora, obviamente, antes de mais nada, uma boa noite da minha parte também. Obviamente que a medida do governo tem o objetivo de baratear o crédito e tentar estimular a economia, já que os juros da Selic estão muito altos. Mas há riscos nessa medida do governo? Há risco de colocar algum problema lá na frente? Como a senhora analisa essa situação? Olha, a sua pergunta é excelente, uma boa noite. Por quê? O governo está fazendo de tudo para melhorar os aspectos de redução de endividamento. Obviamente, continuamos falando de empréstimo, E normalmente os créditos consignados aí têm prazos de 60, 72 até 96 meses. Então, realmente é um endividamento de longo prazo. Entretanto, o governo está fazendo a parte dele. Olha, percebendo-se que há um forte endividamento das famílias brasileiras, a gente está provendo aí uma situação que vai oferecer uma forma de fazer com que esse endividamento fique mais barato. Entretanto, tem um dever de casa para o profissional, tem um dever de casa para o tomador de empréstimo. Ele precisa fazer uma coisa que o brasileiro não gosta nem de falar, que é planejamento financeiro. Ou seja, ele precisa olhar para o orçamento doméstico, ele precisa estabelecer lá as lógicas de gasto dele, ele precisa colocar o pé no freio para que essa ação, que se eu olhar para a ação exclusivamente é benéfica, realmente possa surtir resultado aí em 2, 3, 5 anos. Agora, se o profissional, se o trabalhador, a trabalhadora, pega o empréstimo e vai fazer uma viagem, pega o empréstimo, vai comprar um bem que perde valor de mercado, pega o empréstimo, vai, sei lá, comprar um sofá novo, mesmo estando altamente endividada, isso é um problema. A lógica que o governo está estabelecendo é uma lógica de redução de endividamento, tanto que a gente vê isso na fala do presidente Lula, O propósito é produzir a redução do endividamento, mas o trabalhador, a trabalhadora, precisa ter a consciência financeira, que é um problema enorme nas famílias. Eu trabalho com mentorias nessa área e as pessoas não conseguem sequer dizer quanto elas devem. Às vezes você leva 2, 3, 4, 5 sessões para a pessoa conseguir dizer qual é o tamanho da dívida dela. Então, as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade, que vai reduzir muito significativamente a taxa de juros, trabalhar fazendo o seu planejamento financeiro para que aí em 2, 3, 5 anos ela saia do endividamento. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até mais. E um homem morreu durante as fortes chuvas que atingiram São Paulo nesta quarta.